Olá, telespectadores e ouvintes da Rede Alesp. Olha, durante a pandemia, muitos mercados aí, né, a gente sabe disso, foram afetados em cheio. Porém, não foi o que aconteceu com o mercado de vinhos aqui no Brasil. Enquanto diversos setores de bebidas no Brasil têm sofrido queda, o mercado de vinhos segue bem aquecido, né, e foi impulsionado aí durante a pandemia. E para conversar comigo sobre tudo isso aí, né, essa não queda dos vinhos aqui no Brasil, eu vou chamar aqui o Heitor Soubirri, que é gerente, ele já está aí no seu vídeo, na sua tela, ele é gerente de expansão e franquias da empresa, da importadora, né, Gran Cru. É isso mesmo, Heitor? Estou certo? Estou correto? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. Isso mesmo. Imagina. Sou responsável lá pela... Prazer. Já de cara eu te pergunto por que, então, que isso não aconteceu com o mercado de vinho aqui no Brasil, né? Não houve essa queda como aconteceu em vários setores, né, Heitor, devido a essa pandemia que a gente está vivendo. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar aqui que a bebida da pandemia é o vinho, né? Acho que o vinho se tornou aí, se enraizou, né, e se consolidou de uma forma bem forte com a bebida da pandemia por alguns motivos. Acho que o principal motivo é uma bebida, em primeiro lugar, muito gastronômica, e as pessoas ficaram bastante em casa, cozinhando com as suas famílias, com o marido, na mulher, filhos, namorada, e o vinho é a bebida que, sem dúvida nenhuma, faz parte aí desses momentos. Além de ser uma bebida que ela está muito ligada à experiência, ao prazer, é uma bebida com um teor alcoólico também muito mais baixo do que destilados, então, sem dúvida nenhuma, se consolidou de uma forma muito legal aí com a bebida da pandemia, das pessoas que tiveram que, por causa de tudo isso, ficar mais em casa. Agora, Heitor, eu quero saber da parte das lojas, né? Por exemplo, as lojas físicas, né? Nesse caso, também observaram, no caso, um crescimento, né, com a retomada, no caso aí das atividades, né, que a gente houve a flexibilização, né, a gente já está num momento mais flexível, vamos dizer assim. Eu vou contar um pouquinho assim de todas as fases que a gente passou desde o início da pandemia, falando mais especificamente do mercado de vinho, mas mais especificamente da Gran Cru, né? Logo no início, sem dúvida nenhuma, a gente também teve fomos fortemente impactados de uma forma negativa. A empresa hoje é uma empresa que atua em todos os canais de vendas, ou seja, a gente acessa o nosso consumidor de todas as formas. Nós temos hoje lojas próprias, lojas franqueadas. Entre lojas próprias e franqueadas são quase 90 lojas. Depois nós temos nossa plataforma e-commerce, né, venda online, e temos a distribuição também para bares, restaurantes, hotéis. Logo no início, sem dúvida nenhuma, esse canal de distribuição ele foi fortemente impactado e nós tínhamos uma participação, esse canal tem uma representatividade grande dentro da companhia, nesse sentido de que os restaurantes fecharam e a gente perdeu aí da noite para o dia uma receita importante. Por outro lado, o nosso e-commerce, que já vinha aí num crescimento bem agressivo e bem sustentável, triplicou o faturamento da noite para o dia, né, com certeza muito impulsionado aí também pelas pessoas ficarem em casa. E para nós aí a grande surpresa foi que nós fomos muito rápidos, a nossa capacidade de adaptar as lojas a atender os consumidores e os clientes nas suas próprias casas através de delivery, uma venda muito ativa através de WhatsApp, enfim, realmente nos aproximamos muito desse cliente e levamos para ele todas as facilidades do mundo para ele conseguir comprar os vinhos nas lojas que eles já estavam acostumados a comprar. Então, assim, as lojas foram pouco impactadas, né? Essa é real, claro, com certeza um impacto inicial nos primeiros meses de pandemia, março, abril, mas rapidamente a gente conseguiu retomar isso e desde julho deste ano as lojas já voltaram a crescer já consideravelmente versus o ano passado. Eu ia até te perguntar isso, né, na questão
isolamento social, né? Porque aí as pessoas passaram a não ir nas lojas, né, presencialmente, né? Até porque, além da Organização de Saúde ter feito, né, esse pedido, no caso, por causa do vírus, né, de ter cessado aí a presença das pessoas nos lugares, né, exatamente o que eu queria te perguntar sobre essa questão, né, do impacto, né, por causa desse isolamento social. Mas você já até me respondeu aí. Mas eu digo assim, em termos também de faturamento, vamos dizer assim, né? Porque você está em casa, você sai, você vai lá, as pessoas gostam de sair, né? É o que eu sempre falo aqui, o Heitor, o ser humano não nasceu para viver enjaulado, né, cara? Isso é fato. Sem dúvida. Né? Muitas vezes em casa você arruma qualquer motivozinho para sair, descer do teu prédio, sair da tua casa, né? Ir ali na venda, né? Para poder fazer uma comprinha. Isso, em termos de faturamento, teve algum impacto, pelo menos durante a pandemia, mas durante a parte da pandemia que foi mais, né, estava mais, como é que se diz, mais violenta, vamos dizer assim, né? As pessoas estavam bem mais inclusas, né, no começo da pandemia. Agora não, já está mais flexibilizada. Né? Nos canais que a gente atende, então, o consumidor diretamente, né, como tanto o e-commerce quanto nas lojas, o comportamento no que diz respeito ao consumo do vinho e faturamento, especificamente, ele aconteceu da seguinte forma. A gente, logo no início, observou um aumento do ticket médio e uma queda do preço médio da garrafa. E aí, explicando um pouco melhor, o ticket médio aumentou porque as pessoas elas passaram a comprar mais garrafas de vinho, mas como estavam bebendo com mais frequência por estarem dentro de casa, elas diminuíram um pouco o preço médio da garrafa. Então esse foi o comportamento logo inicial. Com o passar também do tempo, com o avançar aí da pandemia, esse comportamento ele foi se alterando um pouco, porque aquele também consumidor de vinhos mais caros, que estava acostumado a viajar para comprar esses vinhos, não teve mais acesso, né, às fronteiras fechadas, não viajando mais, ele teve que começar a se reabastecer desses vinhos mais caros diretamente aqui nas importadoras, e então a gente também sentiu, com o avançar da pandemia, um aumento, né, essa queda que a gente teve no preço médio da garrafa, ela se restabeleceu e depois começou até a aumentar e crescer. Então, quer dizer, o consumo aumentou, mas o preço, né, se estabilizou ou caiu mais o preço dos vinhos. Claro, você está falando, a pessoa, eu tenho aqui em casa, eu não sou, vou ser sincero com você, eu não sou um consumidor de vinho, não é minha praia, vamos dizer assim, né? Eu sou mais assim, raramente eu bebo também, então para mim já é mais complicado, mas eu tenho pessoas aqui dentro da minha casa que adoram vinho, tudo, não tenho nada contra, claro, né? Mas eu falo assim, você falou, o preço, né, caiu mais, eu soube, porque como eu tenho quem goste, né, de saborear um vinho aqui, me falava sempre do preço, nossa, caiu ali tudo, mas os vinhos mais caros, né, praticamente sumiram, né, por causa da questão da pandemia, né? Isso é verdade? Isso aconteceu mesmo? Você estava falando agora, mas eu queria que você finalizasse, continuasse, só para que a gente entenda um pouco melhor. Não, o que eu comentei logo no início, o preço médio da garrafa, no início da pandemia, ele caiu um pouco, ou seja, as pessoas passaram a comprar vinhos um pouco mais baratos porque elas estavam tomando maiores quantidades. Sim, mas aí a qualidade, frequência. Né? Aí vem a qualidade também, né, Heitor? Porque um bom vinho, você sabe disso. Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Nós lá na Gran Cru, aí eu falando um pouco pela Gran Cru, acho que assim, a gente se preocupa demais com a qualidade do portfólio. Então, hoje, mesmo os vinhos, tá, de entrada que nós temos dentro da empresa, a gente pode dizer aí, com toda a segurança que são vinhos de qualidade. Então, assim, o consumidor nosso cliente, ele, mesmo os nossos vinhos de entrada, não tem que ser uma preocupação com relação à qualidade, tá? Agora, quando a gente vai aí para supermercado, sem dúvida nenhuma, quando você vai para um preço mais baixo, você está se prejudicando um pouco nesse sentido, né?
você está tomando vinhos de qualidade inferior, sem dúvida nenhuma. Agora, aqui, Heitor, no Brasil, claro, a gente, né, você vai comprar o vinho, geralmente você olha na prateleira lá, é vinho chileno, né, argentino, né, enfim, são os que mais saem, tudo. Mas o Brasil hoje, né, já produz vinhos aí de altíssima qualidade, ou eu estou enganado? Não, com certeza, acho que o Brasil vem evoluindo bastante aí nesse sentido. A Gran Cru hoje, como importadora, dentro do nosso portfólio, nós temos poucos rótulos nacionais, tá? Nós temos espumantes nacionais assim de qualidades inquestionáveis, tá? Vinhos espumantes que, quando comparados aí inclusive com champanhes e produtos aí do velho mundo, não deixam a desejar em hipótese alguma. E temos sempre aí trabalhado, buscado muito. Nós temos uma equipe aí de busca, né, de novos produtores, de novos vinhos, e dentro das nossas prioridades é agora encontrar bons tintos nacionais para a gente incluir no nosso portfólio. Mas, sendo mais específico, sem dúvida nenhuma, o Brasil vem evoluindo muito no quesito aí de vinhos de qualidade e estamos caminhando muito bem nesse sentido, sem dúvida. Não, até porque nós temos aqui, né, no Brasil, principalmente na região sul, né, vinícolas, né, de tops, né? Impressionante produção de uvas, né? Que deixa até, né? Você fica de boca aberta, né? Você fala, nossa, caramba, o que falta, né? Mais ainda para que se impulsione, né? Cada vez mais o consumo do vinho, né? De marcas nacionais, o Heitor. É que assim, a importação ainda é muito grande, né? E a gente, principalmente vinhos do Mercosul, né, hoje acho que o maior importador, o país onde o Brasil mais importa vinhos são os vinhos chilenos, e que produzem vinhos bons e com vinhos de qualidade e com preços. E até mesmo pela questão da escala, eles conseguem esse tipo de trazer esses vinhos com qualidade e com preço. E quando você vem no Brasil, acho que a questão de escala ainda é um fator, e também muito a questão da tributação, né? O vinho nacional ainda sofre aí uma alta tributação e muitas vezes não consegue ser muito competitivo com o preço. E aí, às vezes, nessa questão, nesse momento de decisão, o consumidor às vezes acaba indo para um vinho importado, um vinho chileno, por exemplo, um vinho argentino, que tem qualidade e tem preço melhores que o teu competidor direto nacional. Tá? Mas acho que a gente vem caminhando bem nesse sentido. Acho que a indústria nacional vem também se fortalecendo bastante, os produtores acho que se unindo, e o caminho aí é muito promissor aí pro vinho nacional. E a importação, Heitor? O Brasil tem importado, né? A importação chega... Eu tenho dados aqui, né, de vinho nos primeiros 5 meses aí do ano de 2020, né? No Brasil aumentou 5%, é isso? No volume, aí, somando 43 milhões de litros, estou certo? É isso aí. É isso mesmo? Aí, são esses os números. São esses os números, exato. E aí acho que é isso que a gente vem falando aí desde o início da nossa conversa, o aumento do consumo. Assim, tem dados interessantes, tá? Em termos de consumo per capita no Brasil. O Brasil, coisa de 2 anos atrás, o consumo per capita no Brasil de vinho era 1,7 litros por habitante. Tá? Quando a gente compara com nossos vizinhos e principalmente também com países europeus, a gente está muito, muito, muito abaixo. Tá? Vou falar números aqui meio aproximados, mas, salvo engano, o Chile, o consumo per capita é na faixa de 16 litros por habitante, e quando a gente vai para países europeus aí, exato, e quando a gente vai para países europeus como Portugal, que se eu não me engano é o maior consumo per capita por habitante, nós estamos falando de 45 litros por habitante. Né? Então o Brasil vinha aí em níveis realmente muito baixos. No final do ano passado, início desse ano, este consumo, independente de pandemia, já vinha aumentado. Se eu não me engano, ele chegou em 2,1, 2,2 litros por habitante, e com a pandemia, pela primeira vez, a gente viu esse número chegando a quase 3 litros por habitante.
Esse consumo realmente aumentou bastante. Porque E a consequência, sem dúvida disso, está... Exato, em 5 meses, 43 milhões de litros, cara. É litro pra caramba. Exato. Né, como se diz, consumo bem 5 meses, né? Nesse tempo, nesse intervalo de 5 meses. Né, é uma quantia, né, uma quantidade bem... Então a gente está aí no quê? Sim. Que patamar de consumo? Não, eu acho que sim, o Brasil vem evoluindo. Não, estamos muito, muito, muito distantes e até por uma questão, né, Sérgio? Acho que é uma questão também cultural, hábitos. A gente não vai mudar isso tão rapidamente, né? Mas a gente vê esse movimento de sair de 1,7 litros por habitante, o consumo per capita de 2 anos atrás, para 2,7, 2,8, seja, quase já em 3 litros por habitante, é uma evolução realmente muito grande. Mas ainda patamares muito distantes, como eu mencionei, Chile de 16 litros por habitante, e muito ainda dos países europeus, onde a cultura, a tradição é muito grande. Agora, o que a gente costuma dizer que acho que é interessante, que vale a pena comentar, eu estava mencionando essa questão um pouco cultural, né? Acho que o Brasil tem muita cultura da cerveja, de outras bebidas, então isso não vai acabar. Agora, o que a gente costuma conversar internamente dentro da companhia, que eu acho que é bem interessante a gente mencionar, o vinho. Ele é uma bebida que, a partir do momento que ela é introduzida para o consumidor, dificilmente ele sai do vinho, né? Então, assim, a partir do momento que ele conhece o vinho, o caminho dele sempre é de ir evoluindo e ele nunca vai deixar. O vinho não é aquela, né, não é muito aquela bebida, eu tomo hoje, depois eu vou tomar daqui 1 ano, não. É uma bebida que ela tem, a partir do momento que ela entra na vida desse consumidor, ela permanece e o caminho, ele sempre é um caminho de evolução, né? Costumam dizer aí bastante que o paladar não retrocede, e eu acho que isso é bem a verdade, né? Exatamente. E em termos com a pandemia, não tenho dúvidas. O Brasil exporta... Não, continua, pode concluir. Não, e aí acho que com relação a isso que a gente já falou bastante, chegando na pandemia, muitas pessoas se introduziram no mundo e no universo do vinho, e é um caminho agora sem volta, né? Lá permanece. Mesmo tendo ainda teus gostos e preferências por outras bebidas, mas o vinho, ele fica, né? Não, é impressionante, né? Como o vinho é uma bebida que se consome, né, muito, não só em todo mundo praticamente, né? A pessoa almoça ou janta com uma taça de vinho, ainda é um troço impressionante. Ninguém faz isso, dificilmente você vai ver uma pessoa jantando ou almoçando com uma cachaça ou com uísque, mas vinho na mesa é imprescindível, é impressionante, né? Exato. Acho que o vinho tem muito da experiência. Por trás de uma garrafa de vinho sempre tem uma história interessante. Eu costumo dizer que as nossas lojas, elas são um local de uma experiência para o consumidor. Você ter lá um bom vendedor que possa te contar uma história sobre o vinho, aquilo sempre é muito interessante, né? E é uma bebida que, de alguma forma, ela é uma bebida mais saudável, né? O vinho, tem vários estudos aí que dizem que o vinho, em consumos moderados, ele é uma bebida que faz bem, uma bebida saudável. Então, o futuro aí é muito promissor, muito promissor. E o mercado de exportação? O Brasil exporta vinho para fora? Como é que está esse... A gente Sérgio, não tem como o nosso negócio é muito focado na importação, né? Ou seja, a gente tem, como eu disse, alguns rótulos nacionais e estamos prospectando outros, mas o nosso grande negócio, o nosso grande volume são em vinhos importados. Eu não sei te precisar dados, tá, no que diz respeito à exportação do vinho nacional para outros países, mas sem dúvida nenhuma se exporta sim também vinhos. Não, sim, e agora eu também não sei te precisar muito... Né, no mercado, né, de exportação de vinhos nacionais, porque, como a gente estava conversando agora, o Brasil, né, evoluiu muito em termos de, né, com certeza, de produção de vinho, né, de vinícolas, enfim. Exato. Né, de qualidade da própria uva, isso cresceu muito, né? Então, com certeza deve ter esse mercado, né?
Agora, as unidades Não, com físicas certeza. Pode falar. Desculpa, não, desculpa. Só ia Não, complementar imagina. teu raciocínio, com certeza Pode sim. complementar, complementa. Com certeza, assim, quando a gente pega, principalmente, eu sei bastante porque a gente tem bons espumantes nacionais dentro do nosso portfólio e são espumantes premiadíssimos, né? Então, com certeza, sim, existe essa exportação, só realmente não sei precisar números. Agora, as unidades físicas da Gran Cru também, elas também observaram, né? Então, a gente estava conversando, porque é tanta informação que a gente fica, né? Mas não sei se você já falou sobre isso, né? Eles observaram aí, a Gran Cru, o aumento com a retomada, né, do comércio, no caso, dos comércios, enfim. Houve aí, unidades físicas da Gran Cru. Sim, sim. Falando em unidades físicas, ou seja, nas nossas lojas, a essência da Gran Cru, né? A Gran Cru nasceu muito com lojas físicas, inicialmente com lojas próprias, e logo na sequência, né? A empresa completou agora em novembro 18 anos de fundação aqui no país, e logo na sequência vieram as primeiras franquias, e hoje franquias é um dos principais pilares de crescimento da companhia, né? Então, hoje ninguém no Brasil, e acho que eu arrisco dizer que também na América Latina, nenhuma outra importadora tem a quantidade de lojas que nós temos, tá? Vamos fechar o ano agora de 2020. Você tem mais ou menos ideia? Com Quantas 90 lojas, quantas franquias se tem hoje? Então, nós hoje vamos terminar o ano com 74 lojas franqueadas e 17 lojas próprias, tá? Espalhadas de norte a sul do Brasil. Tá? Temos lojas em Manaus, passando por todas as capitais do Nordeste e chegando em Porto Alegre, né? Sem dúvida nenhuma, uma concentração bem grande aqui no Sul-Sudeste. Temos uma presença muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, mas são, ou seja, 74 lojas franqueadas, mais 17 próprias, espalhadas aí por todo o Brasil. Então, esse é um dos nossos principais pilares de negócio, né? A Gran Cru, acho que a Gran Cru se criou o que criou, fez o que fez, é hoje uma marca já muito associada, muito forte, associada ao vinho e uma marca já muito consolidada, com lojas físicas. E com plano de expansão, tá, Sérgio, também muito agressivo. Esse ano são 15 novas unidades, ou seja, num ano com todas as dificuldades aí que o mundo está vivendo, interessados, todas essas lojas 15 novas que a gente vai abrir são franquias, muitas delas com novos franqueados, pessoas que não estavam na rede, algumas com franqueados existentes, que estão abrindo suas segundas, terceiras, temos franqueados até já com 5 lojas. Tem alguma novidade para quem quer ser franqueado, Heitor? Sim, e acho que é uma boa pergunta. Fizemos aí, desde o início desse ano, nós montamos um modelo de loja com o objetivo de a gente poder entrar em cidades menores, com potencial de consumo um pouco menor do que talvez grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Nós montamos um modelo de negócio que a gente chama internamente de franquia light, que são lojas menores, tá? Estamos falando aí lojas de aproximadamente 30, 40 metros quadrados. Tá? Criamos aí para este conceito de loja um layout totalmente diferente, um layout mais amigável, um layout menos inibidor, ou seja, para dar aquele conforto para que este cliente, para que este consumidor entrante no mundo do vinho não se sinta, em hipótese alguma, inibido, né, em entrar dentro de uma loja Gran Cru. E como eu disse, né, hoje nós temos rótulos que vão de R$ 49,00 a R$ 20 mil. Sem dúvida nenhuma, a gente tem hoje produtos de entrada com preços aí bem acessíveis. E esse modelo de loja ele está trazendo muito isso, ou seja, lojas realmente para a gente entrar em cidades menores com um potencial um pouco reduzido, mas que sim tem um grande potencial aí para o vinho. Tá? É um investimento muito mais baixo, né? Então hoje a gente fala aí em metade do investimento padrão de uma loja, de uma operação como a gente chama de loja completa, né? Da loja full. Então, estamos falando aí de investimentos na ordem de implantação de loja mais estoque de aproximadamente R$ 300 mil, um investimento para ser um franqueado aí de uma loja Gran Cru. Isso, você está falando das lojas
né, grandes, normais, ou as pequenas? A média é quanto das lojas que você citou agora há pouco, né, sobre a abertura dessas lojas menores de 30 a 40 metros? Você diz no ano agora de 2020? Isso. No ano de 2020 a gente, dessas 15 lojas que nós vamos abrir, metade delas são neste modelo que a gente até chamado Sim. de franquia light, tá? Lojas menores, e metade lojas normais. Tá? Aí é um pouco da nossa análise, nós temos um time hoje... Mas aí eu entro para essas lojas menores, por exemplo, de quanto? Das lojas menores, chamadas light. O investimento? Para essas lojas isso light. Que eu falei, esse investimento dessas lojas menores que varia hoje em torno de R$300 mil. Tá? Estamos falando aí de todo... As lights, exato. E as normais, então, investimento? Acima de R$500 mil. Tá? Tá. Aqui, isso que eu queria entender. Beleza. E quando eu digo essa faixa de investimento, aqui nós estamos já incluindo toda a parte de implantação de loja, ou seja, obra civil, marcenaria e o estoque inicial. Tá? Então, dentro de uma loja light, quando a gente diz implantação, marcenaria, obra civil, taxa de franquia, falamos em torno de R$200 mil e um estoque inicial de aproximadamente R$100 mil. Uhum. A gente está chegando ao final, só para encerrar, eu queria que você falasse das perspectivas, né, rapidinho aí do mercado para os próximos meses. Vamos lá. Perspectivas muito boas, e até acho que continuando este tema que eu falei um pouquinho aqui de abertura de novas lojas, as perspectivas são realmente tão boas que para o próximo ano a gente tem um plano de abrir 35 novas lojas, ou seja, são 15 esse ano, e o ano que vem nós já estamos finalizando aí esse nosso plano e já caminhando de forma muito consistente para abrir 35 novas lojas. Então, assim, a empresa realmente acredita bastante nesse modelo de negócio de lojas físicas, e os resultados estão aí nos mostrando, nos dando força, confiança de que estamos no caminho certo, né? Sempre nos preocupando, como eu disse aqui, com a qualidade do vinho que a Gran Cru trabalha, sempre com exclusividade, e sempre buscando aí renovações também do nosso portfólio. Temos um time aí de sommeliers que estão sempre viajando o mundo, agora até bastante foco até no Brasil, como eu disse, prospectando vinhos nacionais, para sempre trazer novidades aí para o nosso cliente e para o nosso consumidor. Estamos trabalhando também muito forte aí no nosso clube de assinaturas, tá dentro da Gran Cru, clube de assinaturas, que é aquele plano que você assina e recebe, dependendo do pacote, de 2 a 3 garrafas de vinho por mês, uma seleção com toda uma curadoria da nossa equipe de sommeliers. O clube de assinatura também tem crescido bastante e também é um dos grandes focos aí, pilares do ano que vem. A gente entende que esse consumidor, ele é um consumidor muito fiel aí à nossa marca, e um consumidor que ele vai evoluindo, até aprendendo muito com essa curadoria que a gente faz dentro do clube de assinaturas. Perfeito. Heitor Sobirri, obrigado pela tua participação no programa, agradeço a disponibilidade aí do teu tempo, tá bom? Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado aí pela oportunidade, sempre muito bom aí conversar com vocês sobre um tema que a gente gosta muito, que é o vinho. Legal. Obrigado e até uma próxima aí, Heitor. Pois é, gente, vocês acompanharam aí esse bate-papo, né, com o Heitor Sobirri sobre vinho, né? Deu para perceber que nem a pandemia, né, afetou as vendas, né, e o consumo de vinhos aqui no Brasil. Espero vocês no próximo programa. Até lá.